senhores pretendem questionar ele? Quais pontas soltas ainda precisam ser fechadas? O que a gente pode esperar para esse depoimento? Eu acho que uma coisa que a gente vem desde o primeiro momento é dizendo que o tratamento precoce não era cientificamente comprovado. E há várias denúncias em relação ao comportamento da Prevent Senior em relação a isso. São denúncias que cabe à CPI apurar se são verdadeiras ou não. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com um dos diretores da Prevent Senior, que ele possa nos explicar. Aí tem alguns profissionais de saúde que trabalhavam na Prevent Senior, que têm falado sobre esses assuntos. E não é uma coisa nova. Desde o início da CPI já se falava no comportamento de algumas unidades em relação a esse tipo de procedimento. E somatizado a própria propaganda que o presidente faz da Prevent Senior, de pessoas, inclusive, que defendiam isso, como o seu Luciano Huck, que tinha condições de levar a sua genitora para a Lua, porque tem dinheiro para isso, mas leva para a Prevent Senior. E lá, segundo as informações, no atestado de óbito não consta que ela veio a óbito por Covid. Como também o pai da cloroquina, que é um senhor que foi tratado lá, que também foi a óbito, e que, segundo os profissionais de saúde, era prescrito, mas era por orientação de uma outra médica que não assinava. Então são detalhes que a gente tem que aprofundar para que isso não possa ocorrer novamente. Se Deus o livre acontecer uma nova pandemia no Brasil, acho que a CPI tem que deixar essa contribuição, que procedimentos científicos têm que ser dado prioridade, e não charlatanismo, ou não, talvez isso dê certo, ou vou fazer. Volto a repetir, um profissional de saúde no ambiente hospitalar, ele tenta de todas as formas salvar um paciente. Ele prescreve tentando salvar, ele não prescreve tentando ir a óbito, mas tem outras denúncias seríssimas. Volto para ser cauteloso, que alguns pacientes que já estavam 10, 12 dias em respiração mecânica, que não tinham nenhuma melhora, eles tiravam a respiração mecânica porque ele entendia que esse paciente não ia sobreviver. Então isso é grave, não sou eu que estou dizendo, foi passado isso para a gente através desses profissionais. Agora é a gente investigar e ver o que a gente pode tirar de conclusões sobre isso. Agora, presidente, a gente tem outra informação importante, que é que chegaram já os documentos que foram apreendidos na operação da última sexta-feira da Polícia. Ontem eu recebi um telefonema do delegado que comandou a operação. Estaria encaminhando esses documentos ontem ou hoje. Eu, sinceramente, não sei se chegou ontem ou não. Agora é analisar aquilo que foi apreendido, né? Já tinha saído algumas matérias que não tinha encontrado o contrato e tal. Eu não posso dizer se é verdade ou não, porque é agora que nós recebemos esses documentos. A CPI até então não tinha esses documentos. Está a cargo da Polícia Federal, que está nos auxiliando aqui, fazer o levantamento do que foi apreendido para que possamos ter algumas informações que sejam úteis nas investigações. E também amanhã, com a presença do senhor Danilo Trento, eu acho que se a gente tiver alguma informação importante, poderá ser utilizada amanhã nos questionamentos que nós faremos a ele. Conseguiram notificá-lo já? Do contrato, né? Do contrato com a Barato, não foi encontrado o contrato, o senhor já sabe? Olha, nós não temos, a CGU não sabe. É um negócio impressionante, né? Esse contrato Barato Biotech precisa. O governo faz um contrato com a Precisa sendo representante da Barato Biotech, mas não apresenta nenhum documento e consegue esse contrato de 1,6 bilhão. E vocês viram no que deu ontem, né? A partir do momento que uma mulher questiona, que é uma prática, né? Ofender mulheres, né? Uma facilidade enorme, né? De ofender mulheres e a senadora Simone, em momento algum, ela se descontrolou. Ela colocou ali fatos. E fatos doem. Né? E ela tinha se preparado para fazer a requisição. Ela é firme, sempre foi firme nos posicionamentos. Não é
É o jeito dela como mulher de ser firme, sem ser agressiva e muito menos mal educada. E muito menos descontrolada. O senhor comentou sobre Danilo Trento. Vocês conseguiram notificar ele para vir? Porque Ele já sabe que tem que estar aqui amanhã. Já sabe. Ele tinha pedido para não vir a semana passada porque a esposa dele ia nascer e nasceu na sexta-feira a criança. E não tem razão para não trazer. Ele não vinha aqui amanhã. Não há nenhum pedido para adiar. Então ele já sabe que ele tem que estar aqui amanhã. Marcelo Queiroga, a CPI pretendia ouvir o ministro mais uma vez. Como que fica essa questão? Bom, se não der para ouvi-lo, nós não ouviremos. Né? Não dá para esperar. Pode ouvir ele daqui a duas. Não, mas eu não creio que a gente demore 2 semanas para concluir a CPI. Acho que nós já chegamos no nosso limite. O limite era a investigação. E nós aprofundamos bastante as investigações. Muita coisa que a população não tinha conhecimento. Agora não adianta, vamos esperar o ministro Marcelo Queiroga. Espero que ele se restabeleça o mais rápido possível. Mas essa é uma doença que você não tem previsão de alta e muito menos de dizer eu vou estar bem daqui a 14 dias. Então não é baseado, não vou. Seria não tem nem adjetivo para dar isso. Imagine a gente ter que esperar o ministro Queiroga se restabelecer para ouvi-lo. Não vou fazer isso. O nosso comportamento é humano, não é um comportamento mecânico que você vai. Tomara que o ministro Queiroga, volto a repetir, nós temos divergência de comportamento, não pessoal. Então eu espero que ele se restabeleça, que ele fique bem, que nesses 14 dias aí, porque a doença, ela é detectada num dia, mas você não sabe se ela se agrava ou não. Tomara que isso não aconteça, ele já está vacinado, isso é importante, a vacina protege bastante, mas é uma incógnita saber se ele daqui a 14 dias terá condições de estar aqui ou não. Então, Presidente, depois, amanhã vem Danilo Trento, sexta tem alguma previsão, semana que vem, quais as previsões aí para os próximos dias do CPI? nós temos ainda alguns nomes que querem colocar para votar, mas não vou botar para votar hoje. Eu acho que só vão votar requerimentos amanhã. Mas tem alguns nomes aí que muito ligado à Precisa. Ontem o senador Randolph, na minha residência, falou em trazer aquele diretor daquela empresa, que estava lá em Belém, onde teve aquela operação, eu não sei o nome dele, mas para trazê-lo. E a gente deve ter depoimentos essa próxima semana, na outra, e aí no dia 1º mais ou menos seria o relatório? Não, eu espero só ter depoimento a semana que vem e acabar. Eu espero isso. Quem vai vir na semana que vem? Já está acertado isso? Não, nós temos aí vários pedidos. Tem pedidos de algumas pessoas e tem outros que eu acho que a gente não tem que dar importância que eles não têm nesse momento. Então vamos dar importância àquilo que é importante para a CPI, aquilo que se trata de Covid. O resto a gente deixa para a polícia, a justiça se encarregar. Então deve vir o ministro Marcelo Queiroga? Não, o Marcelo Queiroga não tem condições de vir. Ele está em quarentena, ele não tem como vir. E a gente não vai. Não encerrar a CPI só para ouvir o Queiroga, não seria... eticamente, eu acho que não comporta isso. Até porque o que tem de fato novo, que o ministro Queiroga seria chamado, é sobre a questão da vacina para adolescentes e crianças, né? De 12 a 17 anos, parece. Que já foi resolvido pelo ministro Lewandowski ontem, que disse que a autonomia era dos estados e municípios. Então, isso já não é o ministro mais que manda nisso. O senhor Franco deve vir semana que vem? Tinha essa intenção de encerrar, né, os depoimentos? Eu acho que a pessoa, e eu não tenho número para chamá-lo, não conseguiria provar, mas o grande coordenador de tudo isso tem nome e sobrenome: Braga Neto.